Oi. Oi, tudo bem? Por enquanto só os dois. Eu quero saber de câmera ligada. Por favor. Peraí, já vou ligar. Só arruma na mesa aqui. Ai, que bom te ver, pessoinha. É tão ruim ficar falando sozinha, sem ninguém. Olá, outra pessoinha legal. Eu já vou colocando presença para vocês. O Carlos Daniel resolveu vir hoje. Hoje tem um punhado de passarinho passando aqui. Vitória, Gabriele. Pois então, gente. Oi, bom dia, né? E cadê a câmera desse povo? Eu quero ver a cara de vocês. Eu tô falando sozinha hoje, não. Por favor. Preciso da participação de todos. Oi, Carlos Daniel, Gabriele, Roger. Bom dia. Pessoa com vozerão, tava dormindo? Vitória, oi, mocinha. Saudade de vocês, sabia? Tá na sala de aula, conversando com vocês na sala. Dá vontade de chorar, olhar vocês assim e não poder estar lá junto. Mas, graças a Deus, dá pra gente se ver assim, né? Pelo menos. Eu fiz um slide, hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente, não vai ser resolução de questões, tá? Então, eu vou começar um conteúdo, eu quero que vocês prestem muita atenção e façam a tarefa hoje, ok? Vocês vão fazer a tarefa hoje para poder ver se vocês aprenderam, a tarefa é para vocês aprenderem. E amanhã eu já vou corrigir, certo? Claro que não vai ter como eu vistar, só que se você não fizer a tarefa hoje e amanhã corrigir, você não vai aprender nada, certo? E aí complica a nossa vida. Eu vou ter que fazer assim para poder continuar o conteúdo de forma mais tranquila, no sentido de não ficar indo e voltando o tempo inteiro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o conteúdo para vocês. Maria Júlia. Então, nós temos aqui nossa aula de hoje. Projeções cartográficas. A gente já falou sobre cartografia no 6º ano e agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, só que de uma forma bem sucinta, né? Então, 8º ano, hoje dia 7 de maio. Então, globos terrestres é só para recapitular que existem formas diferentes de a gente saber como é essa superfície da Terra e o globo terrestre é uma forma desse, né? Os planisférios são outros, que são os mapas, mapa mundi. E aí nós temos o formato da Terra. Isso daí vocês não viram no 6º ano dessa forma, porque o formato da Terra ele é um formato geóide, ou seja, não é redondinho, bonitinho igual o globo terrestre, né? Então você tem superfícies mais altas e superfícies mais baixas. Então aqui ele está mostrando de várias perspectivas o globo terrestre, para poder mostrar que tem áreas mais altas e áreas mais baixas. Ok?
Ana Beatriz acabou de chegar. E o iniciozinho sobre mapas, tá? Página 372, tá, gente? Na verdade, 371. Esse é o módulo 2, capítulo 3, 371. Nós vamos começar a falar aí sobre as projeções geográficas, cartográficas. Então, nessa parte aqui, eu estou falando sobre a superfície da Terra, que ela não é de forma regular. Ela é irregular. Tem áreas mais altas e áreas mais baixas. Isso vai diferenciar também em questão de teorias a respeito, certo? Então, o que se tem de notícia é que a Terra é geóide, né? E aí eu vi uma reportagem, inclusive, falando que o planeta Terra não tem formato geóide, como se esperava. Sua verdadeira forma é irregular. E aí ele coloca uma outra teoria, e ele é uma Agência Espacial Europeia. Isso é uma notícia de 2015, tá, gente? Tá a fonte aqui, depois se vocês quiserem pesquisar a respeito, é só copiar isso daí, ó. Tá? Então, essa foto colorida aqui, vou ver se eu organizo de forma diferente. Então, a foto colorida aqui, ela é retratada a Terra real, de acordo com essa notícia, né? Ela ilustra como o nosso planeta é fisicamente. Então, superfície irregular, regiões amareladas, a gravidade é mais intensa, tá? E as regiões mais azuis, a gravidade é menos intensa, tá? Ela é mais moderada para fraca. Então, através dessa representação, a gente observa também que praticamente impossível distinguir o que é terra e o que é mar, tá? Mas, de forma geral, no livro da gente, tudo continua valendo questão da terra geóide. Aqui ele está falando em questão de campo gravitacional, tá? E passamos para a parte das principais projeções cartográficas que existem. E nós temos diferentes maneiras de representar o nosso território, e através de representação do território, principalmente pela cartografia, né, pelos mapas. Então, existem mapas diferentes em que vão demonstrar de uma forma mais clara o planeta Terra. Então, nós temos as principais projeções: projeção cilíndrica, a cônica, azimutal ou plana. Essas três estão no livro de vocês, na 371, tá? Vocês vão olhar lá. Essa é a cilíndrica, tá? Que esse é o mapa mundi normal que a gente vê. E eu quero que vocês observem o seguinte. Olha só a Groenlândia. Vou confirmar. Isso, a Groenlândia. Aqui, ó. Groenlândia, essa partezinha aqui, ó, ela tá maior do que a América do Sul. E, na verdade, ela é pequenininha. Ok? Isso daqui demonstra o quê? Que todas essas projeções, elas existem deformações no nosso planeta. Ela demonstra, ela tem deformações. Então, a parte mais fiel ao real seria aqui, ó, entre os trópicos, principalmente na linha do Equador. Então, essa região aqui, ela está de forma real, que realmente está ok. Agora, as partes onde chegam próximas aos polos, na verdade, elas estão deformadas. Tanto os Estados Unidos passa a ser gigantesco, quase até maior que o continente africano. Mas, na verdade, não é dessa forma, tá? O continente africano é maior do que os Estados Unidos. Lembrando que é um continente, né, gente? Então, existem deformações. Então, quando eu quero ver o mapa, o mundo inteiro, vamos procurar, normalmente, uma projeção cilíndrica. Quando eu quero, por exemplo, trabalhar só uma parte, então, por exemplo, os polos, o Polo Norte ou só o Polo Sul. Então, só no Polo Norte eu vou trabalhar a cônica ou a plana e eu vou ter uma visão diferenciada. Essa daqui, na verdade, a cônica, ela vai ter o ponto principal, na verdade, os Estados Unidos aqui, ó. Ele está demonstrando, nem é o polo, né? Ele está mostrando com menos deformação essa região. Então, vai ter deformação próxima ao polo e próximo da linha do Equador.
mas nessa região central vai ter menos deformação, ok? Sempre é no centro, é no ponto principal ali da imagem que vai ter menos deformação. Da mesma forma, a plana, onde está triscando aqui, ó, no globo, que vai ter menos deformação. Então, é essa região central aqui, ó, que vai ter menos deformação, e as regiões mais em volta vão ter mais deformações. Lembrem-se, não existe nenhum mapa até hoje em que não tenha deformação, ou de forma ou tamanho, tá? Essa cilíndrica aqui, eles mantêm um pouco o formato, mas não tamanho proporcional, certo? Então, dessas projeções cartográficas, nós temos a cilíndrica, que é uma das principais, que a gente mais vê e utiliza, né, em termos de mapa mundi. Então, a proporção da superfície ela é distorcida e as regiões polares são exageradas. Então, fica gigantesco o Polo Sul e a região do Polo Norte aqui, e os países dessas áreas aqui no Polo Norte passam a ser gigantescas também em relação às áreas mais centrais, ok? Então, a projeção de Mercator, isso está na página 372, tá? E na página 372 e 373, eu quero que vocês abram o livro de vocês assim, ó, tá? E deixem dessa forma aberto para vocês conseguirem entender de um lado e de outro. Ok? Passou só 15 minutos, olha só que legal. Então, nós temos aqui a projeção de Mercator. É para vocês observarem aqui, ó, a Groenlândia, o tanto que está maior do que a América do Sul, os Estados Unidos, o Alasca, está gigantesco em comparação do continente africano. E observa o tanto que está grande essa região aqui do Polo Sul. Tá? Essa projeção de Mercator. Ele demonstra em um sentido, olha só, ele tem toda uma ideologia. Sabem o que é ideologia? Eu queria que vocês conversassem comigo agora. Falem. Ele tem uma ideia diferente dos outros, das pessoas? Pode ser, mas não só necessariamente. Ele pensa diferente, sei lá. Não é pensar diferente, mas ele é um pensar com objetivo, fazer com que tenham um tipo de... Ai, gente, como que eu vou falar isso? Você, por exemplo, quer convencer outra pessoa da sua ideia. Então, isso é uma ideologia, isso é um motivo de fazer dessa forma. Então, ele pensou antes de fazer um mapa. Esse é um mapa ideológico. Ele tem impregnado dentro dele uma ideia daquilo dali, do que ele quer transmitir. Existem músicas que muitas vezes o povo falava, tipo, a pessoa escuta e nem presta atenção na letra, por exemplo. E na hora que você realmente vai prestar atenção na letra, você consegue ver coisas por trás que ele está falando. Às vezes está falando, por exemplo, tem uma música que ele fala do cálice, ele é relacionado, não é da época de vocês, logicamente, muito menos da minha, mas meu marido gosta de coisas antigas. Então a gente escuta muito, eu não lembro o nome das pessoas e o nome da música, mas ele fala sobre a ditadura militar. E são várias músicas em que o cálice não é o cálice o cálice mesmo, né? Uma taça. É o cálice de ficar calado. É para você ficar calado. Então, ela tem uma ideologia por trás. Ele tem um pensamento por trás que é colocado ali no meio. Ele é meio que, algumas vezes, subjetivo. Passa despercebido para algumas pessoas. Entendeu? Isso acontece muito em questão de a ideologia da igreja ou da escola ou de vários outros fatores, música, teatro e assim por diante. Tudo tem um motivo por trás, você tem um porquê daquilo ser daquele jeito. Deu para entender, gente? Eu preciso de respostas, por favor. Deu. Deu? Ah, beleza. Então, nós... Pois então. Nós temos a parte ideológica aqui. Mercator, ele colocou nossa senhora, foi
proposital em que ele colocou no centro do planeta, sendo a Europa. E colocou a Europa maior do que a realidade, do que ela realmente é. Aqui parece pequenininho, mas na verdade é menor ainda que isso, certo? Então, a Europa, ela sendo maior do que o normal e no centro do planeta, porque ele era europeu. E além de ser europeu, ele fez esse mapa num período em que a Europa estava em ascensão, estava nas grandes descobertas. Então, por ser um mapa antigo, logicamente, mas ele ser de lá e a Europa ser uma potência mundial gigantesca mesmo, ele colocou propósito... Não, ele fez com propósito de uma ideologia colocar a Europa bem no centro. E muitas vezes a gente nem percebe. Isso daqui é chamado de eurocentrismo, que é a Europa no centro do mundo, certo? Então, é isso aí, ó, essa forma aqui. A gente observa o mapa, a maioria das vezes, não observa essas deformações, não observa a Europa tá no centro, coisas do tipo. Normalmente a gente estuda o mapa de Mercator, né, na sala de aula e vê nos livros e tudo mais. Ok? Então, a projeção de Peters, ele é diferente essa projeção. Vocês vão observar que os países do norte, eles estão menores em comparação com os países do sul, tá? Vocês podem observar na diferença maior quando colocam os dois mapas juntos, que vocês vão ver no livro de vocês, se vocês abrirem assim, tá? Se abrirem dessa forma, na página 372 e 373, vocês vão ter o mapa de Mercator na 372 e o mapa de Peters na 373. E aí vai dar para observar a diferença de um e de outro. Observem a Groenlândia, o tamanho e o tamanho aqui, ó, dessa parte do sul aqui, ó, América do Sul, tá certo? Então, vocês observem nos dois mapas. E a América do Sul, no Peters, é muito maior, ok? E aí ele tem... Nossa Senhora, essa palavra tá difícil de falar. Ele faz de uma forma pensada realmente para ser desse jeito. Então, em 1973, esse historiador, Arnold Peters, ele teve maior destaque nos países do sul, os países menos desenvolvidos, em processo de desenvolvimento, subdesenvolvidos. Então, são esses países aqui, ó. Tá? Ele coloca como destaque esses países, certo? Então, ele conserva as áreas, mas deforma os ângulos e as formas. Deforma aí o tamanho, né, desses países aí. Então, Mercator, eu coloquei aqui junto para a gente identificar, e Peters. Então, Mercator é o tamanho da Groenlândia e o tamanho da América do Sul. E agora o tamanho da Groenlândia da América do Sul. É totalmente diferente, né? E aí a gente observa a Europa como centro e olha o tamanhozinho da Europa de cá. Bem menor. E todos os outros países aqui, comparadamente com o Sul, são menores, certo? Ele colocou para ter destaque os países subdesenvolvidos. Aqui é a Europa como centro. E aí passamos para a projeção de Robinson, que também está sendo muito usado hoje em dia, que ela tem uma alteração nas formas e nas áreas, mas ele tem uma visão mais proporcional do nosso globo, ok? Então, é um geógrafo, 1961, geógrafo e cartógrafo, Arthur Robinson. Ups, foi mal. Ele tem uma distorção mínima das áreas continentais. Tá? Então, é esse daqui, ó. Tem uma deformação bem menor dessas áreas continentais. Os passarinhos estão brigando aqui em casa, aqui do lado de fora. Então, é isso. Ué, acho que ficou faltando um. Não. Então, para casa, nós temos a página 374
e 375, 376 e 377. Eu preciso que vocês façam essa tarefa hoje, tá, gente? Tentem já fazer, ela é pouquinha, não é tanta coisa. É muita página, só que é grifar e escrever pouca coisa até. A 6 mesmo, é só de marcar números, letrinha. Aqui, ó, 374 a 377. Então, vocês façam hoje. Amanhã eu já vou postar a correção dessas páginas para vocês, e vocês já corrigem. Se vocês tiverem dúvida, tiver dificuldade com essas páginas, não, professora, eu não entendi direito e tal, algum conteúdo desse, eu preciso que vocês falem. Eu quero que vocês comentem agora comigo se vocês compreenderam isso ou não, o que tem de ideologia, o que é de diferente de Mercator e Peters, principalmente, para a gente ser alguma coisa realmente válida, né, gente? E aí? Vocês conseguiram compreender? Como? Sim. Sim? Certeza? Se tiver alguma coisa, tipo, que não deu para entender direito, ficou meio em dúvida, pode falar, que agora é a hora. É meio tenso, né? Porque eu não tô na sala para encarar vocês. E aí, gente? Tem alguma pessoa perguntando? Não tô conseguindo escutar direito. E aí? Vocês conseguiram entender a questão das projeções, que cada uma demonstra de uma forma diferente, com um intuito diferente, e que elas têm, além de ter variações, existem formas, por exemplo, de deformações de cada uma? Vocês conseguiram entender isso, né? Sim? Beleza, algumas pessoas fizeram assim, igual aqueles cachorrinhos que ficam, né? No fundo da casa. Da casa não, do carro, né? Que fica assim. Então, na 372, nós temos os mapas e a ideologia também, que a gente falou das ideologias. Lembra? De Mercator e Peters. O porquê de fazer um mapa daquela forma. Ok? Deu para entender isso também? Ficou claro? Sim. Beleza. Eu acho que é fácil esse conteúdo, né, gente? Vocês já viram a respeito antes, o que a gente trouxe realmente foi a variação, entender o que são essas projeções, a cilíndrica, a cônica, a plana ou azimutal. Se eu colocar isso em prova futuramente, quando a gente tiver aula realmente presencial, né? Eu preciso que vocês saibam desses nomes e identificar cada uma, beleza? E entender a diferença do mapa de Mercator e Peters também, saber o que é cada um, o que tem diferença, saber identificar um e o outro, tá bom? Que são os principais aí. Claro que existem outros mapas de outras pessoas que fizeram mapas, mas esses são os principais que nós aprendemos, que nós estudamos. Ok? E eu acho que é essa a aula nossa. E aí, gente? Tá tranquilo? Vocês estão de boa com a quarentena? Sim. Sim? Que bom. Parece que o povo tá morrendo de sono. Tentem acordar mais cedo um pouquinho nos dias das aulas e comer. Acordei 8 horas. Não, tem que acordar antes das 8. Tem que acordar pelo menos 7h30 pra você comer alguma coisa. Nunca precisou. Ontem acordei 6h43 horas. Acordou Acordei bem? 8 horas, acordei 8 horas, fiquei dormindo. Acordei 6h43. Gente, não pode faltar as aulas não online. É importante. A Nós gente tá aqui. poder
Tá aqui, graças a Deus, mas eu falo assim, as primeiras aulas também são importantes. Eu tô dando aula desde as 8 da manhã, só que não é para a turma de vocês, né? Isso aí. Nenhuma dúvida mesmo, né, gente? Não? Então tá, beleza. Então, eu vou postar essa aula, ela está sendo gravada. Eu vou postar, se tiverem alguma dúvida, algum colega que não tiver entrado na aula, né, dá pra gente observar aí. Então, faltando, só tem a Giovana, o João, o Matheus e o Iago, né? Resta todo mundo Sim. aqui. Beleza. Então, ok. E até mais, gente. Com Deus. Boa quarentena pra gente. E bom fim de semana depois. Amanhã tem correção, viu, gente? Até mais.